encerramento de ano motivou mais de estresse, de tensão nos mercados financeiros em todo o mundo. A possibilidade de um abismo fiscal, de recessão lá nos Estados Unidos já a partir de janeiro do ano que vem. Vamos saber o que é o abismo fiscal e as consequências aqui para o nosso país com o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Luana. Bem-vindo aqui ao site La Presse. Obrigado. Há um período muito curto para negociação entre governo norte-americano e Congresso para tentar evitar este abismo fiscal a partir de janeiro do ano que vem. Do que se trata o Fiscal Cliff, o abismo fiscal? Bem, vamos resgatar um pouco a história dessa discussão que vai ter em janeiro desse ano nos Estados Unidos. A gente teve ano passado uma série de negociações para elevar o título da dívida norte-americana. Isso esteja um impasse político muito violento entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, ainda mais uma véspera, estamos em preparação já de uma eleição. Essa configuração se mantém, os republicanos têm a maioria do Congresso, os democratas não têm uma folga no Senado, mas a discussão tem que ser feita por lá. O presidente Obama está tentando passar uma proposta que é muito diferente do que era pleiteada pelo seu adversário, Romney, com uma expansão, com um gasto um pouco maior fiscal, o gasto do governo aumentando um pouco mais, o que poderia dar algum dinamismo à economia norte-americana. Então é isso que vai ser objeto de discussão. Mas quando se trata de política, é muito difícil fazer algum prognóstico. Eu acredito, levando em conta que o presidente Obama não pode ser mais candidato, levando em conta também que a situação já tem contornos muito dramáticos, no caso norte-americano, a gente viu os últimos dados da economia norte-americana, vendas no varejo, no muito bom, mesmo os dados de emprego também sem entusiasmar muito. Isso tudo aí sugere, mais uma vez, que a gente vai ter algum tipo de acordo por lá. Pelo menos é a minha expectativa. Mas se fosse só esse problema do fiscal cliff, estava fácil para a gente operar nesse final de ano. Uma série de outros problemas se acumulam, entre eles até a questão europeia, que volta ao radar com mais força. Então, como é que deve ser a vida dos investidores neste mês de dezembro que se aproxima? Bem, olha, eu sugiro muita cautela. Alguns movimentos estão acontecendo que a gente tem que gastar mais tempo tentando entender. Um deles é a alta recente do dólar. O dólar voltou a se apreciar, está bom que pouca coisa, está agora em 2,07, mas num mercado que nem o nosso estava praticamente parado, uma alta dessa é bastante significativa e começa a gerar alguns temores a respeito até não de uma volta da inflação, mas de alguma pressão inflacionária por fora. E mais do que isso, a vida do investidor não vai ser fácil na renda variável de forma alguma. A gente tem aí uma série de discussões a respeito do setor de energia elétrica, se vai ter, de fato, o desejo do governo vai se impor sobre o setor e ter algum tipo de redução na renegociação das concessões do setor, e isso daí tem impacto também na inflação. E outra questão também muito importante é o aumento da gasolina. Vai ter ou não vai ter, todo mundo esperando aí algum tipo de alívio, para a Petrobras, que vou colocar dessa forma, já cumpriu sua cota de patriotismo, por assim dizer, ao ajudar a economia brasileira, evitando altas maiores nos preços da gasolina. Tudo isso daí está na mesa e não tem resposta fácil para isso. A tendência de médio e longo prazo é de apreciação, sim, da Bolsa brasileira, levando em conta o diferencial de taxa de juros e levando em conta até o diferencial de crescimento. O crescimento brasileiro, por mais modesto que seja para o ano que vem, é um terreno positivo e bastante comportado, mas o dinheiro de fora não vem. Os estrangeiros estão bastante receosos. André Perfeito, vamos supor, voltando ao assunto fiscal cliff, abismo fiscal, vamos supor que os republicanos dificultem a vida do presidente Barack Obama. E a partir de janeiro aconteça tudo isso que pode acabar numa recessão nos Estados Unidos e aumento de desemprego. Quais as consequências aqui para o nosso país, se isso acontecer? Isso, vamos primeiro dividir a questão. Tem dois canais de contágio muito forte de uma piora significativa nos Estados Unidos. Uma é a questão comercial. Na questão comercial, os Estados Unidos deixou de ser nosso grande parceiro, mas os Estados Unidos e a China têm uma relação muito próxima, muito simbiótica, e pode acabar batendo na China, o que por sua vez bate no Brasil. Mas o principal canal, sem dúvida nenhuma, de piora do PIB brasileiro, e da atividade no Brasil, vai se dar pelas expectativas. Os empresários no Brasil já estão bastante receosos, estão bastante, vamos dizer assim, em posturas muito defensivas. Isso daí só vai reforçar mais a preferência pela liquidez, no sentido de você manter recursos investidos, aplicados e não investidos, no final das contas. Tem um segundo problema, que a economia brasileira não deslancha. E os empresários estão carregando os
trabalhadores ao longo do tempo, sem ter demissões em massa. Daí pode ser um problema também sério. Então, num cenário, né, de fim de mundo, por assim dizer, uma incapacidade de negociação política nos Estados Unidos, isso daí vai gerar esses efeitos, batendo na nossa balança comercial de um lado muito forte, mas principalmente no canal do investimento, o que aí seria um desastre. Né? O investimento no Brasil precisa rodar em torno de 20% ao ano, está lá em torno de 12, 13, sem muito ânimo para subir muito mais. Ok. André, perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Obrigado e eu que agradeço. Ok, até a próxima. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.